Bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu vou abordar de forma mais ampla o apoio do BNDES à inovação. Venture Capital é um dos instrumentos que a gente tem disponível, mas a gente tem uma atuação, um portfólio de produtos mais amplo para apoio. Eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Rapidamente, né, para quem não conhece o BNDES, nós somos o Banco de Desenvolvimento. Então, nossa missão, nossa visão é promover desenvolvimento, melhoria da qualidade dos empregos no Brasil, promover redução de desigualdade social e regional, etc. Rapidamente aqui também o histórico do apoio à inovação. Na verdade, é o histórico da atuação do BNDES, tá? Ficou ali como apoio à inovação, mas é o histórico do BNDES. Dá para perceber que ele se confunde com a industrialização brasileira. Então, a gente começa em 1952, que o banco foi fundado, apoiando a infraestrutura econômica e a siderurgia, que foi a primeira indústria, e aí a gente vem acompanhando. Indústria de base, bens de consumo, não vou passar todos os passos, mas a gente vai vendo que a indústria brasileira vai se diversificando. E agora, recentemente, aqui, a gente for pular aqui para os anos 2000, vem uma preocupação com a infraestrutura, que virou um gargalo, todos nós sabemos aí, energia, transporte, infraestrutura é um grande gargalo. A própria estrutura produtiva começou a chegar no limite, a gente tem que renovar nosso parque industrial, modernizar. Está todo dia no jornal aí a baixa competitividade da indústria brasileira. E exportação e inclusão social. E hoje, a prioridade, diria que número 1 do BNDES em financiamento é a inovação, porque a gente acha que o caminho para superar essa perda de competitividade da indústria brasileira é via inovação. E continuamos aí firmes e fortes aí com o desenvolvimento sustentável, que é uma agenda que hoje em dia não dá para não estar incluída, está todo mundo consciente que o desenvolvimento tem que ser sustentável, e o apoio à micro, pequena e média empresa, que é um desafio e que eu vou mostrar um pouco como é que a gente tem respondido a esse desafio. Trouxe aqui o conceito do BNDES de micro, pequena e média empresa. Por quê? Porque a gente diferencia. Então, a gente sempre vai ter as melhores condições de apoio para micro, pequena e média. Então, para o BNDES, micro, pequena e média são empresas que têm faturamento até 90 milhões. Depois a gente tem o grupo de média grande até 300 e grande até 300 milhões. Apesar do que mais aparece na mídia são os grandes projetos, o BNDES apoia em número de operações mais micro, pequenas e médias do que grandes empresas. O que precisa, né, para ser um beneficiário do apoio do BNDES? Primeiro, ter capacidade de pagamento. O BNDES, para dizer que não tem, ele tem muito pouco recurso não reembolsável. A atuação dele é investimento, é financiamento. Então, para fazer o financiamento, a empresa precisa ter capacidade de pagamento. Então, esse é um ponto fundamental. Cadastro comercial satisfatório, é um banco, a gente faz análise de crédito, está em dia com obrigações fiscais e previdenciárias. Além de banco, nós somos um banco público, então a gente não abre mão da legalidade das empresas. Não está inadimplente, dispor de garantias para cobrir o risco da operação e cumprir a legislação ambiental. Como é que a gente atua? Basicamente de duas formas. Grosso modo, a gente poderia dividir a nossa atuação em duas modalidades, né? Operações diretas, quando o empresário vai direto e contrata diretamente com o BNDES, e a segunda são as operações indiretas, que são intermediadas por o que a gente chama de agente financeiro, que são os bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, como é o caso do BDMG, do Banco do Nordeste também. Então, a gente chega, principalmente para micro, pequena e média, esse costuma ser o caminho. Por quê? Porque a gente não tem relacionamento que não seja investimento com a empresa. Então, eu não vou ter conta de pagamento do pessoal lá, eu não vou conhecer as transações bancárias da empresa. Então, nosso relacionamento ele é restrito ao projeto de investimento. Com isso, acaba implicando que a gente é mais conservador do que o banco que atua direto com aquela empresa na concessão de crédito.
Então, geralmente, o acesso se dá da micro, pequena e média empresa ao recurso do BNDES via agente financeiro. Sem contar que ele está mais próximo, ele tem uma agência local, o BNDES, a atividade operacional dele está toda concentrada no Rio de Janeiro. Apesar de a gente ter escritório, São Paulo, Recife, Brasília e, mais recentemente, agora no Norte, mas a operação mesmo, analisar projeto, é tudo uma equipe de 2.000 pessoas que olha o Brasil inteiro, todos os setores da economia, num prédio. Então, funciona melhor com agente financeiro. Para ter uma ideia do fluxo de tramitação, como é que o BNDES opera, né? A gente tem um roteiro para apresentação de propostas de investimento, e isso passa, as decisões do BNDES são sempre colegiadas, aqui eu tenho um ponto. Então, aqui, o primeiro colegiado que vê a operação que chega à proposta é o Comitê de Enquadramento de Crédito e Mercado de Capitais. Ele é um comitê composto por todos os superintendentes operacionais de crédito do BNDES. O que ele vai olhar aqui? Cadastro, aquelas legalidades que eu apontei, e a capacidade, o limite de crédito que aquela empresa tem frente ao risco de crédito, etc. Ele vai ver se aquele projeto, aquele financiamento, cabe no limite de crédito daquela empresa junto ao BNDES. E se o pedido de investimento que está sendo realizado, ele está aderente a algum dos produtos. A gente tem produtos para apoio a investimentos específicos, e o projeto tem que estar alinhado com algum desses produtos. Daí para frente, a gente recebe o projeto completo, a empresa detalha. Isso vai para uma equipe setorial, o BNDES é organizado setorialmente, então eu tenho uma equipe especializada em TICs, outra em Complexo Industrial da Saúde, outra em Siderurgia e Mineração. Então, ele vai para uma equipe setorial que faz a análise daquele investimento. Esse investimento é sustentável, tem mercado, está na rota aí de desenvolvimento do setor, etc. E isso vai para o segundo momento colegiado de decisão, que é a aprovação, que é na diretoria do BNDES. Daí para frente, a gente contrata, desembolsa e acompanha. O BNDES acompanha a evolução do projeto. Então, a gente não costuma fazer o desembolso total, o volume total do recurso. A gente desembolsa uma parcela, a empresa realiza, a gente desembolsa a próxima e assim vai. A gente vai acompanhando física e financeiramente todos os projetos. Entrando em inovação, né? O que é inovação para o BNDES? A gente usa como referência o manual de Oslo, mas é desenvolvimento de novos produtos e novos processos, ou de produtos e processos aprimorados. A gente gosta de falar que a gente não está na fronteira tecnológica. A gente sabe que a maior parte da nossa indústria não está na fronteira, muitas vezes está até longe dela, né? E que a inovação ela é a acumulação de conhecimento, de capacitações. Então, a gente vê a inovação... desculpa, passei demais aqui. Nessa lógica de acumulação de competência. Então, eu vou analisar aquela empresa, naquele setor, e o estágio que aquele setor está, e se aquela trajetória faz sentido no desenvolvimento tecnológico daquele setor. Para dar um exemplo aqui, isso aqui está longe de ser a nossa carteira completa, a gente pescou alguns exemplos aqui só para materializar, não ficar só no discurso, quem são as empresas que o BNDES apoia em inovação. Então, vai desde grandes empresas, né? A gente tem aqui, aqui é do Criatec, a linha de baixo. A gente vai desde grandes empresas, Vale, Embraer, Oi, Positivo, até... Aqui tem uma startup que começou grande, que é a Grambio, que é uma empresa que faz etanol de segunda geração. É um desenvolvimento tecnológico, a gente não tinha produção no Brasil, ela está agora terminando a primeira planta de etanol de segunda geração, e é uma startup, mas que começa grande. Eu não tenho como fazer etanol numa escala pequena, não é economicamente viável. Então, a gente tem o CTC, que era um instituto que virou uma empresa de desenvolvimento de tecnologia também para esse setor. A gente tem empresas multinacionais e a gente tem empresas nascentes de base tecnológica. Então, aqui, a Biocâncer é de Belo Horizonte, é uma empresa que faz pesquisa clínica, desenvolvimento de medicamentos para câncer, medicamentos, tratamentos. Tem a Vele, que é uma empresa
de marcação a laser, que é de Santa Catarina, também tem essa história de incubação, parque tecnológico, Risoflora, Arvos. Isso aqui para dar um panorama que a gente apoia os grandes, sim, mas apoia também as empresas nascentes de base tecnológica. Aqui é o nosso portfólio de produtos para inovação. Nesse primeiro grupo aqui, eu estou falando daquela modalidade direta de financiamento. Então, o principal produto aqui é a linha BNDES Inovação, que a gente apoia projetos a partir de 1 milhão diretamente. BNDES, nos outros produtos, convencionalmente, ele só faz operações diretas a partir de 20 milhões de reais. No caso de inovação, a gente, como é uma prioridade, a prioridade está tanto nas flexibilidades quanto nas condições do apoio financeiro. Então, aqui a gente reduziu o piso para 1 milhão na operação direta. A gente tem vários programas setoriais, ProSoft, para software, ProPharma, para complexo industrial da saúde, ProBK, petróleo e gás, design, que são programas que são derivações dessa linha de inovação, com algumas especificidades do setor. Por exemplo, no software não dá para você separar muito bem o que é desenvolvimento e o que é produção. Então, a gente faz isso de uma forma global dentro do ProSoft, esse tipo de investimento. No farmacêutico, o processo de desenvolvimento de novos medicamentos é muito longo. Então, aqui eu tenho prazos mais longos que a linha padrão. Então, para ter uma ideia do tipo, não vou ter tempo de entrar no detalhe de tudo, mas está tudo no site com os detalhes de cada programa. Produtos indiretos. Aqui a gente faz com a intermediação, com a parceria aí dos agentes financeiros. Aqui eu vou destacar o cartão, que é um produto super ágil para micro, pequena e média empresa. Aqui eu não estou falando de projeto, estou falando de aquisição isolada de um equipamento, de um serviço tecnológico, preciso fazer uma prototipagem, mas não é um projeto inteiro de investimento, eu posso usar o cartão, que funciona como um cartão de crédito, com a diferença que ele compra produtos que estão credenciados lá no site do BNDES. Outra oportunidade também para as micro, pequenas e médias é se cadastrarem como fornecedoras do cartão. Então, elas podem tanto acessar para comprar equipamentos, etc., como para fornecer serviços e equipamentos, basicamente. BNDES MPME Inovadora é um produto que pode ter muito interesse aí para vocês, porque um dos critérios de qualificação de uma empresa como inovadora para fins desse programa é estar localizada no parque tecnológico. Então, empresas localizadas em incubadoras, parques tecnológicos, elas têm acesso a essa linha. Elas são qualificadas a serem beneficiários dessa linha. Vou explicar também mais à frente. E a gente tem o apoio via equity, seja aportando recurso em fundos, como o Robert apresentou. O Criatec é um deles, assim, a gente destaca, porque é o primeiro fundo de capital semente do BNDES em parceria com outros que também aportam recursos, né? Mas o Criatec, ele tem essa característica de apoiar a ideia, quase a ideia, não é bem a ideação, né? Mas assim, antes, até projetos que não tinham ainda faturamento, empresas que não tinham faturamento, mas já tinham produtos desenvolvidos, tecnológicos, até empresas que faturam 10 milhões, e a participação direta. O BNDES é sócio de grandes empresas, mas é de pequenas também, diretamente. A gente tem participação direta em pequenas empresas. Linha, exemplificativamente, eu vou mostrar alguns produtos. Tá? Então, a linha BNDES Inovação, como eu falei, valor mínimo para apoio direto é de R$1 milhão. O que ela apoia? Desenvolvimento de novos produtos e processos, e o que a gente chama de capacitação para inovar, que é para uma empresa construir um centro de P&D e coisas dessa natureza. A participação do BNDES pode ir até 70%, prazo até 12 anos. A taxa é a melhor que o BNDES pratica. A nossa melhor moeda de empréstimo é a TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo que o BNDES opera.
e que hoje está em 6%, e mais a taxa de risco no caso de grandes empresas. Como eu disse, a micro, pequena e média, ela sempre tem condições especiais. Então, para ela, é TJLP pura, não tem mais nenhuma taxa. Até o fim do ano, essa linha está equalizada, e para as micro, pequenas e médias empresas, o custo é fixo, 6,5% ao ano, participação até 70% e prazo até 10 anos. A micro, pequena e média empresa inovadora, MPME, que aqui em Minas tem sido operada pelo BDMG, BDMG já fez operação com a gente, apesar de outros agentes também poderem fazer, os bancos comerciais, Banco do Brasil, Bradesco, etc. Mas, na prática, aqui em Minas, quem fez com a gente foi o BDMG. Então, requisitos para enquadramento, ela precisa, para ela ser considerada, a empresa ser considerada inovadora, ela precisa atender apenas um dos requisitos. Aí eu destaquei, entre os requisitos, está localizado em parque tecnológico ou incubadora. Outras qualificações, também exemplificativo, ter feito um depósito de patente nos últimos 2 anos, ter sido investida por fundo focado em inovação e ter sido apoiada por algum programa nível federal, estadual ou Sistema S, Sebrae-Tec, Cibratec, ou pelos serviços tecnológicos do cartão. Ela tem 2 modalidades. Uma é investimento. A empresa é inovadora e tem investimentos a fazer. Então, ela vai escrever um projeto. Seja um projeto de desenvolvimento, seja um projeto de produção. Eu já desenvolvi minha tecnologia, agora eu preciso produzir. Eu preciso de máquina, eu preciso fazer obra civil, etc. Isso eu financio aqui. Nessa condição de investimento, TJLP mais 0,1%, mais a remuneração do agente financeiro, que é negociada diretamente com ele, até 20 milhões, até 10 anos, o prazo total, e até 90% de participação. Também está equalizada até o fim do ano, 6,5% fixo ao ano, até 70% de participação e até 10 anos para pagar. Capital de giro isolado. Eu sou inovadora, eu me qualifico, mas no momento eu não tenho nenhum projeto, não vou fazer nenhum investimento. Mas eu queria um reforço no meu capital de giro aqui para eu poder produzir. Ela pode pegar o capital de giro isolado. O custo não é tão atrativo frente ao investimento, mas frente à captação aí de capital de giro no sistema bancário, é bem atrativo. Então, a gente trabalha com Selic mais 0,4 para a micro e pequena empresa e mais 1,3 para a média. Mais 0,1 e mais a remuneração da agente. Nesse caso, até 10 milhões e até 3 anos. Para capital de giro, 3 anos é um prazo que você não costuma encontrar no mercado também, não. Cartão BNDES, eu já falei brevemente como é que ele funciona. Aqui, a gente, como enfoque em inovação, eu destaquei os serviços que estão ligados ao processo de inovação, que são financiáveis pelo cartão. Aí vou fazer mais um destaque aqui, que a gente financia a contrapartida das micro, pequenas e médias a esses programas públicos, tipo o Sebrae-Tec, Cibratec. A gente sabe que muitas vezes as empresas têm dificuldade até de aportar a contrapartida daquele programa, ela pode usar o cartão para financiar a contrapartida. Bom, entrando no equity e já indo para o final aqui, o BNDES ele tem ativos hoje 34 fundos de investimento. Desses, 14 são voltados à inovação. E com capital comprometido de 1,4 bi, e 670 desse capital aqui, 678 são recursos do BNDES. A gente percebe que a gente costuma alavancar, cada R$1 que o BNDES coloca, ele costuma alavancar mais R$3 de investimento. Um dos focos principais da nossa atuação em fundos e mercado de capitais é promover inovação e empreendedorismo. E a gente está sempre fomentando novos gestores. O Binder mostrou na apresentação dele os gestores que tem na BVCAP. E parecem muitos, mas são poucos para atuar no Brasil e para gerir a quantidade de fundos que a gente gostaria. Bom, o Criatec 1 já terminou a fase de investimento com muito sucesso. São aquelas 4 últimas empresas que eu mostrei pequenas foram investidas. Agora a gente está com o Criatec 2 recebendo propostas.
O site é www.criatec2.com.br. Vocês podem submeter propostas lá. O plano é investir em 36, fazer 36 investimentos em empresas inovadoras, com faturamento limitado a 10 milhões. Que tenham tido faturamento limitado a 10 milhões nesse período, de 2013 a 2017. E o Criatec 3 já está entrando também. A gente fez a seleção de gestor, em breve a gente vai estar recebendo o projeto. Qual que é a diferença? Os escritórios regionais. Então, aqui está a distribuição, é um fundo nacional com atuação regional, porque a empresa nascente precisa de um acompanhamento de perto. Não dá para você fazer um investimento e ficar de longe. O Binder pode falar disso muito melhor que eu. Onde nós estamos é informações sobre o BNDES, mais estruturadamente no site. A gente tem lá no site um cantinho para inovação, onde vocês vão ter informações detalhadas sobre cada produto. E a gente tem vídeos no YouTube que são bem interessantes, são vídeos de 1 minuto, com depoimentos de empresários de diversos portes que já tiveram apoio do BNDES, inclusive para inovação. E em todas as mídias, mais recentemente no Facebook também, a gente tem postado todos o apoio do BNDES e as novidades. E é isso, qualquer dúvida, estamos à disposição. E inovem, que a gente precisa melhorar, né, a competitividade da indústria brasileira. Obrigada, gente.